numa época de volta às aulas e muitos pais querem saber a diferença entre os métodos de ensino aplicados nas escolas. Qual a melhor maneira para alfabetizar uma criança? Por isso nós procuramos uma especialista que está lançando um livro que pode ajudar muita gente a entender melhor sobre o assunto. Aprender não é uma tarefa tão fácil, assim como ensinar. É necessário muita didática, paciência e conhecimento para que o professor faça o aluno entender, aprender e desenvolver novas linhas de raciocínio. Como é que é aqui, gente? E aqui? E aqui? E que palavra formou? Muito bem! Esta turma está começando agora a ser alfabetizada. E pelo jeito a interatividade é grande na sala. Tem uma palavra escondida aqui dentro. Qual é? Lava, não. Qual é, Lala? Sala, muito bom. Mas qual a diferença entre os métodos de ensino aplicados nas escolas? Esta pedagoga especialista em alfabetização nos dá uma ajuda. Quando a gente fala na alfabetização, cada método vai alfabetizar a criança de uma maneira diferente. Então, por exemplo, no método tradicional, é a alfabetização que a maioria de nós, adultos, vivemos enquanto crianças. Então, é a alfabetização da cartilha, em que a criança vai receber, ainda que ela não tenha uma cartilha, mas ela vai aprender as letras, depois ela vai unir essas letras em sílabas, unir as sílabas nas palavras e assim chegar à alfabetização. Vai fazer exercícios de caligrafia, vai treinar ditado, cópia, esse tipo de exercício. Numa proposta construtivista, a criança já é colocada na posição de leitora e de escritora, mesmo antes de saber ler e escrever. Então a professora vai pedir para ela, mesmo pequenininha, escrever do jeito que ela acredita que se escreve, sem ter ensinado as letras antes. E aí, dependendo da maneira como ela escrever, a professora vai observar o que aquela criança está pensando sobre a escrita e vai fazer intervenções para que ela avance. A gente tem nas escolas Waldorf, por exemplo, como ela vê o aluno de uma maneira integral, a alfabetização está muito ligada a outras questões. Então, a criança é chamada a ser alfabetizada depois que cai o primeiro dente, quando ela já sabe amarrar o sapato, porque eles veem que tudo isso está relacionado. O tipo de lousa, o tipo de giz que se utiliza também é diferente. Então tem toda uma proposta aí. Nas escolas montessorianas, a criança também vai aos poucos da sílaba para a palavra, para o texto, e é um método em que a criança é respeitado muito o ritmo dela. Então, aqueles alunos que já estão mais avançados, eles têm lições mais difíceis, aqueles que ainda não entenderam, eles ficam com lições mais fáceis, mesmo dentro da mesma sala de aula. Depois de 1 ano e meio de muita pesquisa sobre os processos de alfabetização, Elaine Vidal lança este livro para explicar melhor aos pais, alunos e professores que tipos de projetos devem ser aplicados hoje em salas de aula. O projeto didático na sala de alfabetização, ele é uma proposta de escrita, mas que as crianças escrevam com um objetivo real, com um destinatário real. Então, por exemplo, a gente acabou de ter a Copa. Um professor que chega e propõe para os seus alunos: vamos escrever um livro de crônicas sobre a Copa? Cada um vai escrever a crônica de um jogo, nós vamos coletar esse material, vamos fazer um livro, fazer uma noite de autógrafos na escola. Vira uma situação muito mais significativa para a criança do que se o professor simplesmente chegasse e falasse: redação, hoje o tema é crônica, que o aluno escreve sem saber quem vai ler, sem saber com que objetivo. Então, o projeto didático, ele é uma proposta de escrita contextualizada. Quando perguntamos sobre a substituição das lousas, livros e cadernos, como estamos acostumados pela tecnologia, ela cita as vantagens e desvantagens.
hoje em dia nós vemos escolas que oferecem um tablet por aluno, mas aí o aluno faz que uso daquele tablet? Ele abre o livro didático ali dentro. Então, para isso, o tablet não tem função, porque o livro era mais barato. Então, o tablet, o notebook, a lousa digital, eles são muito úteis, sim, se eles trouxerem um jogo que faça a criança pensar, uma animação em 3D, que a lousa ou o livro não dariam, uma pesquisa na internet que é mais rápida, mas a gente tem que ter sempre isso em mente. Se for para usar para o que se fazia antes, não adianta. E a relação humana é a relação humana, né? Uma máquina nunca vai substituir o professor.